O antinatalismo ao longo da história, de uma perspectiva filosófica. O antinatalismo, a postura filosófica que atribui um valor negativo ao nascimento e à reprodução humana, não é um conceito recente, mas sim uma ideia com raízes profundas que se estendem por diversas culturas e períodos históricos. Embora a palavra antinatalismo seja de cunhagem mais moderna, os sentimentos e argumentos subjacentes a ela podem ser rastreados em textos e pensamentos que datam de milhares de anos. Antiguidade, as primeiras sementes de dúvida existencial. Nas civilizações antigas, o pessimismo existencial e a ideia de que a vida é intrinsecamente sofrimento já se manifestavam. No budismo, por exemplo, o conceito do dukkha, sofrimento, como uma característica inerente à existência cíclica, samsara, sugere uma visão que, embora não seja estritamente antinatalista, compartilha a percepção de que a vida está repleta de aflição. A busca pela libertação do samsara através do nirvana pode ser interpretada como uma forma de cessar o ciclo de nascimentos e mortes, ecoando um desejo de não perpetuar o sofrimento. De forma mais explícita, alguns pensadores na Grécia Antiga também expressaram visões que se aproximam do antinatalismo. O famoso dito atribuído a Sileno, preceptor de Dionísio, e citado por Nietzsche, é melhor para os homens não nascerem de modo algum, e, uma vez nascidos, morrerem o mais cedo possível, encapsula um profundo pessimismo em relação à condição humana. Filósofos como Hegesias de Cirene, conhecido como o persuasor da morte, também argumentavam que a felicidade duradoura era inatingível e que a morte era preferível à vida, desencorajando, implicitamente, a reprodução. Idade Média e Renascença, ressonâncias em tempos de adversidade. A Idade Média, marcada por guerras, fomes e pragas, como a peste negra, naturalmente gerou um sentimento de desesperança em muitos. Embora o cristianismo dominante promovesse a procriação, algumas seitas e indivíduos expressavam visões mais sombrias sobre a existência. Ascetas e eremitas que se retiravam da sociedade e renunciavam aos prazeres mundanos, incluindo a família, poderiam ser vistos como praticantes de um antinatalismo implícito, buscando evitar a propagação do sofrimento e da tentação. Durante o Renascimento, a redescoberta dos clássicos gregos e romanos trouxe à tona novamente as ideias pessimistas da antiguidade, embora o otimismo humanista fosse predominante. No entanto, em obras literárias e filosóficas, a reflexão sobre a brevidade da vida e a inevitabilidade da morte continuou a alimentar questionamentos sobre o propósito da existência, podendo levar a um questionamento velado da necessidade de trazer novas vidas ao mundo. Séculos XIX e XX e a formalização do antinatalismo. Foi nos séculos XIX e XX que o antinatalismo começou a ser articulado de forma mais sistemática e explícita como uma corrente filosófica. Arthur Schopenhauer, com sua filosofia pessimista baseada na primazia da vontade cega e irracional, argumentou que a vida é predominantemente sofrimento e que a procriação é a continuação desse ciclo interminável de dor e desejo insatisfeito. Ele via a existência como um erro e a morte como uma libertação, endossando uma forma radical de antinatalismo. No século XX, o horror das guerras mundiais, os genocídios e a ameaça nuclear intensificaram as preocupações sobre a fragilidade da vida e o potencial para o sofrimento em massa. Filósofos como Émile Cioran expressaram um niilismo profundo, vendo a existência como um fardo e a não existência como a condição ideal. O conceito de responsabilidade ética começou a ganhar destaque, com alguns pensadores questionando se é moralmente justificável trazer novas vidas a um mundo tão repleto de dor e injustiça, especialmente para aqueles que nasceriam em condições desfavorecidas. O antinatalismo contemporâneo, novas perspectivas e debates. Atualmente, o antinatalismo continua a ser um tópico de debate vigoroso na filosofia moral e política. Pensadores contemporâneos como David Benatar são proeminentes defensores do antinatalismo, argumentando que a existência é um dano puro, pois os sofrimentos são reais e intrínsecos à vida, enquanto os prazeres são apenas a ausência de sofrimento ou a satisfação temporária de desejos. Ele defende a assimetria entre prazer e dor, e a ausência de dor é boa, mesmo que não haja ninguém para experimentá-la, mas a ausência de prazer não é ruim, a menos que haja alguém que perca esse prazer. Portanto, não ter nascido é sempre preferível a nascer.
Além dos argumentos filosóficos sobre o sofrimento, o antinatalismo moderno também se conecta a questões como a superpopulação, a crise ambiental e a ética do sofrimento animal. A preocupação com o impacto ecológico da humanidade e a sobrecarga dos recursos do planeta leva alguns a considerar a cessação da reprodução como uma medida necessária para a sustentabilidade e o bem-estar de todas as espécies. Ao longo da história, o antinatalismo emergiu e reemergiu, assumindo diferentes formas e motivações. De um pessimismo existencial antigo a uma formalização filosófica complexa, a ideia de que o não-nascimento é preferível à existência continuou a desafiar as noções convencionais de progresso, família e propósito humano, levantando questões profundas sobre a ética da reprodução e o valor da vida em um mundo imperfeito.